Já no São Paulo, a informação diz respeito ao lateral esquerdo Wellington, cujo contrato está acabando, ele vai sair mesmo de graça? Pode pintar num rival? Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero contar para você sobre a chance de o lateral esquerdo Wellington deixar o tricolor de graça. Wellington, que passou a ser titular ou tem jogado com mais frequência nessa reta final de temporada diante do Bahia, por exemplo, vitória por 1-0, o Wellington começa como titular. O Caio Paulista entra no decorrer da partida e é do Caio o gol que garantiu os 3 pontos. Pois bem, o Wellington tem contrato até 31 de dezembro do ano que vem e até agora não há nenhum avanço em relação à prorrogação do contrato. A ideia do São Paulo era vender o Wellington até para poder fazer dinheiro. Na metade do ano ele quase fechou com o CSKA. Na última hora o São Paulo e os representantes do atleta anunciaram que não houve tempo para registro do atleta no futebol russo. Operação de 4,5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Brentford também havia demonstrado a intenção de contratá-lo. A oferta havia sido de 4,5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Contei para vocês alguns dias atrás, baseado no que eu ouvi do empresário dele, que Flamengo e Corinthians monitoram a situação do Wellington. Sabem que ele vai ficar livre do contrato e a partir de julho do ano que vem pode assinar um pré-contrato. Se não houver de fato avanço na renovação, existe essa possibilidade real de Wellington deixar o tricolor sem render qualquer centavo. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria contar para vocês se existe alguma chance de o tricolor contratar goleiro para a próxima temporada. Essa é uma pergunta que vira e mexe aparece de torcedores do São Paulo, que eu percebo é que muita gente confia e gosta do Rafael, mas ainda há alguns são paulinos desconfiados. Pois bem, fui checar, levei essa pergunta para uma pessoa da diretoria do São Paulo e posso assegurar que não existe nenhuma possibilidade de contratação para o gol. O São Paulo se entende absolutamente bem servido com o atleta titular. O Rafael, inclusive, participou de 64 das 69 partidas do São Paulo na atual temporada, 52 gols sofridos. Jogador de 34 anos de idade que passou anos esperando pela chance de jogar como titular, foi assim no Cruzeiro, depois no Atlético Mineiro. Só para lembrar, hoje o São Paulo conta com o Rafael, com o Felipe Alves, Jandrei, Young e Leandro. Se sabe que o Felipe Alves está sendo devolvido ao Fortaleza, o São Paulo até tentou devolvê-lo antes, não conseguiu, ele vai agora no fim do Campeonato Brasileiro. O tricolor passa a ter Rafael como titular, Jandrei como primeiro reserva, Young e Leandro disputando a condição de terceiro goleiro. Bora fechar o vídeo com a principal informação da terça-feira. O Corinthians entrou na parada com o São Paulo ou contra o São Paulo pelo atacante Ferreira do Grêmio. Quem trouxe essa informação foi o Diogo Rossi, jornalista gaúcho que cobre as coisas de Inter e Grêmio, conseguiu avançar. Só para resgatar, na semana passada cheguei a contar para vocês que Ferreira está se esforçando para jogar no São Paulo. Ele é tricolor de infância, toda a sua família é São Paulina, embora o São Paulo ainda não tenha chegado a um acordo nem com o Grêmio, nem do ponto de vista financeiro com o Ferreira, havia uma disposição do atacante de 25 anos de idade em se acertar com o tricolor. Não há acordo entre as partes. São Paulo ainda segue negociando com o Grêmio a troca de jogadores, não se chegou ao consenso. São Paulo também está distante da oferta que o Ferreira tem hoje do futebol mexicano. A entrada do Corinthians nessa parada é recente e tem a ver com Augusto Melo. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa que faz parte das tratativas e ela me assegurou que está marcado para sexta-feira um encontro entre o Corinthians, representado pelo Augusto Melo, e representantes do Ferreira. Só para lembrar, o Pablo Bueno, que é um empresário que acompanha há bastante tempo o Ferreira, não está no Brasil. Ele viajou para a Europa, chegou aí para a Ucrânia, nesse momento está na Turquia acompanhando o TT. Então o Pablo Bueno não vai poder participar desse encontro. Um outro sócio dele é quem vai se encontrar com dirigentes do Corinthians. O Timão promete fazer uma proposta para comprar o jogador sem a necessidade de inclusão de atletas, essa história de empréstimo ou troca que o São Paulo está sugerindo, talvez para o Grêmio seja mais negócio do que envolver atletas na negociação. Quero falar agora sobre o São Paulo. Júlio Casares é o novo velho presidente do São Paulo. A eleição está marcada para 8 de dezembro, mas já dá para cravar o Júlio Casares porque não haverá um candidato de oposição. Se encerrou nessa quarta-feira o prazo para registro das chapas e a oposição entendeu que não há por que colocar um candidato. Sabia-se da derrota dos 260 conselheiros que decidem o presidente, há pelo apoio de pelo menos 220, 225.
essas pessoas estão ao lado do Júlio Casares, a vitória seria acachapante e a oposição nem registrou candidato. Dessa maneira, Júlio já está eleito antes mesmo da votação marcada para o dia 8 de dezembro para mais 3 anos à frente do clube. Não muda nada em relação ao departamento de futebol, todos seguem nos cargos, isso vale para o Dorival, para o Rui Costa, para o Carlos Belmonte, para o Muricy, também para o Milton Cruz. A partir de agora, o São Paulo tem prioridades e eu vou elencar elas para vocês. A prioridade número 1, renovação de Lucas Moura. São Paulo não passa um dia sem perguntar ao Lucas se há alguma novidade. Lucas está aguardando por ofertas de fora, a tendência é que ele renove. Prioridade número 2, contratar Martínez, volante argentino de 29 anos de idade que atua pelo América. A ideia é que ele e Luiz Gustavo sejam a espinha dorsal do meio-campo na próxima temporada. O Luiz Gustavo já está contratado, inclusive já assinou esse contrato por 1 ano. Prioridade número 3, fechar com o Ferreirinha, atacante que pertence ao Grêmio, já demonstrou a intenção de atuar pelo tricolor. O São Paulo tenta chegar a um acordo com o Grêmio em relação ao repasse do jogador, mediante troca de atletas. São Paulo já passou uma lista aos dirigentes do Grêmio e aguardam um feedback para que possa haver essa troca e o Ferreira se torne jogador em definitivo do São Paulo a partir de 1º de janeiro. A prioridade número 4, para o momento, é encontrar um reserva para Caleri. O São Paulo tem sentido enorme dificuldade sem seu centroavante argentino para marcar gols. Mesmo na vitória contra o Bahia, nessa quarta-feira, o gol só saiu nos acréscimos e de um lateral esquerdo. E as prioridades acompanham essa ordem, informação que eu posso contar para vocês lá de dentro do tricolor. Bora falar agora sobre o São Paulo renovando contrato de um titular. Eu me refiro ao Wellington Rato, meio-campista que tinha vínculo até 2025, mas teve seu contrato estendido até 2026. O São Paulo tem adotado a preocupação de valorizar os atletas que deram conta do recado. E essa extensão do contrato do Rato passa muito por um reajuste salarial. Ele tinha um vencimento muito abaixo do restante dos titulares. Então, pensando nisso, o São Paulo chamou o Wellington Rato, deu mais 1 ano de contrato para ele com um belo aumento salarial. Rato que chegou ao São Paulo para ganhar na casa dos 300 mil reais por mês, está ganhando acima dos 400 mil com um novo acordo. Jogador de 60 partidas, 5 gols e 6 assistências, havia sido comprado do Atlético Goianiense por 5 milhões de reais, com um detalhe importante: na virada do ano, Fortaleza chegou a fazer uma oferta melhor ao Atlético Goianiense para levar o Wellington Rato, mas o Rato disse que queria porque queria jogar no São Paulo. E algumas semanas atrás, um time da Arábia Saudita, o Damak, apareceu oferecendo 3 vezes mais ao Wellington Rato. Na oportunidade, o Rato decidiu ficar, até por isso essa prorrogação do contrato com aumento salarial. Antes de mudar de assunto, só mais 2 informações importantes sobre o São Paulo. A primeira delas: Lucas Moura, praticamente recuperado de uma lesão, já está treinando normalmente com o elenco e deve estar à disposição para a próxima rodada. Segunda informação: Newton do Chapéu, que já foi conselheiro, mas sempre da oposição, tentou por meio da sua filha uma ação para impedir a realização da eleição para presidente no São Paulo. Mas a justiça, nessa sexta-feira, optou por manter a eleição. Foi a 7ª tentativa de frustrar a eleição para presidente do São Paulo somente nas últimas semanas.